Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. Você já jejuou? Você tem prática de jejuar? Não é aquele jejum intermitente para emagrecer, mas aquele momento especial separado para orar, para estar na presença de Deus, pedindo direção por alguma decisão que você tem que tomar, ou pedindo a Deus que intervenha em alguma situação que você considera que está difícil demais, que você precisa da intervenção de Deus na sua vida ou na vida dos seus amados. Nós estamos estudando o livro de Lucas e hoje nós vamos ver Lucas capítulo 5, versículo 33 a 35, que diz assim: Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. O que estava acontecendo? Jesus encontra com Mateus e convida Mateus para segui-lo. E Mateus deixa tudo e segue Jesus. E daí ele convida Jesus para um grande banquete na casa dele. E muitas pessoas vão e tem os críticos de plantão que já começam a criticar. Ah, mas ele está comendo com pecadores, né? Como é que pode? Daí outros dizem assim: oi, ele não jejua e nem os seus discípulos jejuam, porque como ficam comendo, bebendo aí, né, do bom e do melhor, como assim? Daí Jesus então lhe responde: olha, o noivo está aqui, o noivo é ele. Ah, como que os convidados do casamento vão jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas um dia o noivo vai ser tirado e aí vocês devem jejuar. É verdade, né? Nós temos que isso aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou, ele está sentado junto ao Pai, mas ele prometeu, ele vai voltar. E ele então ele diz para nós, né, que é um tempo então de celebração também, porque ele diz que jamais vai nos abandonar, mas também é um tempo em que devemos jejuar. Após a sua morte e ressurreição, a igreja primitiva jejuava? Sim, nós temos alguns textos que dizem isso. Em Atos 13 fala que para separar Barnabé e Saulo para as missões, a igreja jejuou. Em Atos 14 diz que para escolherem os presbíteros da igreja, a igreja jejuava. Em 2 Coríntios, capítulo 6 e também no versículo 11, Paulo diz que jejuava para suportar as aflições que ele estava sofrendo no seu ministério. Jejum não é obrigatório, não é um ritual, mas para que jejuar? O jejum tem que ter um objetivo e você tem que definir como vai ser, né? Mas o mais importante é que ele expressa arrependimento, é você estar pedindo perdão pelos seus pecados, é você estar pedindo que Deus trate do teu coração, traga cura, purificação ao seu coração. É o momento de estar mais na presença de Deus, pedindo força, direção para a tua vida, orientação, cura, solução de problemas, discernimento nas suas decisões. Tem vários tipos de jejum. Tem pessoas que se privam de toda a comida por um certo período, 6 horas, 12, 24 horas, né? Na Bíblia nós temos isso acontecendo quando na situação da Esther, que estava numa situação de risco para o povo de Israel, e ela propõe um jejum de 3 dias para todo o povo. Moisés e Jesus, né? Jejuaram 40 dias e 40 noites. É lógico que tudo deve ser com supervisão médica, e esse jejum aí de 40 dias, 40 noites, não damos conta de fazer, né? E muitas vezes, nem jejuns, às vezes mais módicos, né? De poucas horas, conforme os medicamentos, a sua situação de saúde. E como mordomos do nosso corpo, nós devemos cuidar para que não prejudiquemos o nosso corpo. Então, muitos, nessas situações, têm se abstido de determinados tipos de alimento, determinados tipos de atividades. Mas o mais importante é que durante esse período, você esteja em oração a Deus, pedindo a Ele ajuda, definições, né? Orientação.
Por exemplo, se você se abstém de um tipo de alimento, a hora que você vai, chegou a hora de você comer aquele alimento, ou tomar um cafezinho, você lembra que não, que você não vai fazer isso. E lembra que você está em jejum, se retire para orar e falar, Senhor, eu estou me abstendo desse alimento, para lembrar que eu estou aqui precisando da tua intervenção nessa situação. Então, são vários motivos, né? Então, não é só privação. Como uma vez uma pessoa diz, eu todo dia estou jejuando na parte da manhã, por tal motivo, mas você não está trabalhando, você está de férias? Não, eu estou trabalhando. Eu trabalhava com público, né? Como é que eu posso estar em oração se eu estou atendendo o público? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Nesse sentido, sabe? Ter momento realmente de qualidade na presença do Senhor. Em momentos de decisões, né? Deus responde às nossas orações? Sim, Ele responde, né? Lá em João 5,15 fala, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Eu tive boas respostas, uma boa orientação de Deus, é sempre boa, né? Quando eu tive essa prática. Tempos atrás, eu dava aula em Maringá, né? Muitos anos atrás, eu dava aula na universidade e minha mãe ficou doente. O médico deu 6 meses de vida e daí, graças a Deus, ela viveu mais 20 anos depois disso. Mas eu vejo que foi um propósito de Deus para que a gente voltasse para São Paulo e para o interior de São Paulo, da onde nós éramos. E essa doença fez com que eu decidisse voltar para perto das minhas irmãs. E eu passei em 2 concursos da Unesp, em Rio Claro e Jabuticabal. E eu fui para Rio Claro, né, movida por insistência de orientador, dos meus familiares, e lá chegando, a moça que estava com o meu contrato não estava no momento, então fiquei de retornar, mas na volta para São Paulo, onde minha mãe estava, na casa da minha irmã, eu senti uma falta de paz tão grande, e eu tinha jejuado durante muitos dias, pedindo a Deus orientação do que fazer, e veio ao meu coração o versículo que está lá em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, o juiz do seu coração. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, podemos ir para Jabuticabal? Ela falou, vamos, filha, para onde você estiver o seu coração, vamos, tudo bem. Então a gente foi morar em Jabuticabal e eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus abençoou sobremaneira esse tempo que eu trabalhei na Unesp de Jabuticabal. Esse é o nosso Deus, é um Deus que responde a nossa oração e dou graças a Deus por esse jejum e por essas orações e pela resposta dele, porque mudou toda a minha história de um modo muito benéfico, foi extraordinário. Então, vamos estar orando ao nosso Deus. E se você sentir no coração o desejo, esteja separando para jejuar, seja horas privadas de alimento, ou seja determinados alimentos ou atividades, mas o mais importante, busque ao Senhor, com jejum ou não, ore, clame ao Senhor e Ele responde o nosso clamor pela sua misericórdia, pelo seu amor, que nos envolve, num Deus que não nos abandona. E se nós temos alguma dúvida, alguma necessidade, Ele responde. Nem sempre vai ser como nós queremos, mas vai ser o melhor para a nossa vida, com certeza. Amém? Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.